processo ainda está em andamento. Eu vou continuar exercendo aqui meu mandato, ainda agora com mais firmeza, com mais vigor, na defesa dos nossos princípios, valores e na defesa dos conservadores deste país aqui na Câmara de Deputados. Nesse final de semana, nós tivemos notícias muito importantes no que diz respeito à luta contra a extrema-direita e contra os golpistas no Brasil. Na sexta-feira, eu fui informada de que uma ação que eu havia movido há 2 anos, questionando a atuação da deputada Carla Zambelli durante aquele processo eleitoral, havia sido julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, já havia sido constituída a maioria pela cassação do mandato dela. É isso mesmo. Já tem maioria na instância de São Paulo, o TRE, pela cassação do mandato, porque o que ela fez naquele processo eleitoral, ao contrário do que ela diz, do que ela argumenta, inclusive através de seus advogados, não foi uma mera republicação de informações sobre as eleições. Foram mentiras sérias e deslavadas que, inclusive, influenciaram os eleitores, mentiras sobre o processo eleitoral, sobre servidores do TRE e sobre o modo como se dá a transparência e a apuração das urnas eletrônicas. Importante que essa resposta institucional comece a ser dada contra essas pessoas que acham que mandam no país, que podem fazer o que quiser, que atrapalham as eleições, que inventam mentiras para tentar perpetuar o seu poder. E no sábado, uma notícia ainda mais importante, que foi pela primeira vez na história do nosso país, houve a prisão de um general 4 estrelas, o senhor Walter Braga Neto, que foi ministro e foi candidato a vice-presidente da República nas últimas eleições na chapa do Jair Bolsonaro. Preso pelo seu envolvimento com o golpismo, pela tentativa de sequestro e de assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, e uma prisão preventiva por intervir no processo, pela sua liberdade, significar um risco, inclusive, para a investigação, à medida que tentou interferir numa das principais testemunhas, relatando, inclusive, o senhor Mauro Cid, e também junto ao seu pai. Muito importante essa prisão, que deve ser marcada, deve ser comemorada. Mais cedo eu estava ouvindo na TV Câmara alguns dos seus defensores irem à tribuna alegando uma suposta injustiça, uma suposta perseguição, pois acostumem-se com o novo normal do nosso país, porque nós vamos até o fim, até as últimas consequências, para que ele, todos os demais militares, sejam eles generais, sejam eles a patente que foram, sejam eles civis ou todos os golpistas que tiveram envolvimento direto nessas ações contra as liberdades democráticas do nosso país, começam a pagar pelos seus crimes. Algo que é fundamental num país que, inclusive, no processo de redemocratização, fez a lei da anistia, que infelizmente, não aplicou a devida punição para aqueles militares que também foram responsáveis por torturas, desaparecimentos e assassinatos naquele processo tão terrível para o nosso país. Por isso que nós vamos seguir com a nossa luta, seguir denunciando, inclusive uma das denúncias que foram apresentadas pela PF e também pela identificação, receptação de Mauro Cid, é o papel do agronegócio no financiamento do golpismo, tanto na tentativa direta de assassinato do presidente da República, de Alexandre de Moraes e de Alckmin, mas também algo que durante a CPI do MST, quando eu estava lá, nós já denunciávamos, que foi o papel do agro na condução de caminhões, de ônibus até Brasília, no dia 8 de janeiro, naquela ação absurda de invasão dos palácios dos poderes. Portanto, comemorações precisam ser feitas, mas mais do que isso, o nosso compromisso de que seguiremos lutando contra essa extrema-direita nefasta e os golpistas. Eu queria aqui dizer que aconteceu um episódio lamentável na Comissão de Meio Ambiente hoje, em que um deputado disse que eu sou réu por matar uma pessoa na rua. Ele disse, usar um revólver, primeiro não era revólver, era uma pistola 9mm, e depois ele disse que eu matei uma pessoa na rua, afirmou que eu matei. Eu só queria dizer para o senhor, Pão de Queijo, que o senhor vai ser acionado criminalmente pela fala que o senhor teve, porque em momento nenhum houve disparo de arma,
não a minha, mas de outra pessoa, e por conta do tiro que houve da outra pessoa e uma pessoa caída no chão, eu saquei a arma para me proteger, inclusive por um estresse pós-traumático, porque eles tinham acabado, cuspido na minha cara, me xingado, eram 4 homens em cima de mim. Então, assim, é incrível o machismo, a falta de vergonha na cara e de ficar contando mentira e fingir agora que não é com o senhor. E tem um detalhe, não falei o nome do deputado, não tem direito de tentativa de homicídio mesmo, é isso que eu falei. Ele disse matou uma pessoa. Não falei, não. Falou e está provado. Pega as gravações está gravado. lá da Comissão de Meio Ambiente. Está gravado e o senhor vai enfrentar a justiça. Está gravado que o senhor disse que eu usei um revólver para matar uma pessoa. O senhor disse usou um revólver para matar uma pessoa. O senhor é um machista, sexista e o senhor vai pagar por isso. O senhor vai pagar por isso. E tanto é que for o senhor, que eu não usei o seu nome, e o senhor já... A carapuça serviu. Essa carapuça serviu porque eu disse exatamente o que eu disse, tá bom? O senhor mal educado. Vai aprender a ser educado na justiça agora. Carla, os canalhas também envelhecem. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem à tarde a deputada Carla Zambelli veio aqui à tribuna para anunciar que ela estava entrando no Conselho de Ética contra este deputado. Porque na Comissão de Meio Ambiente, eu tinha dito que ela fez o que fez. O que ela fez? Ela sacou uma arma com seus capangas, correu atrás de alguém, deram tiros para cima, ela caminhou 300 metros com arma em punho, entrou no bar e quase assassinou aquele cidadão. Então, ela tinha o intuito de matar. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal já tornou ela réu. E foi isso que eu disse lá. Eu só disse a verdade. Tornou ela réu e ela recorreu, foi negado, por 8-2. Então, isso já é passivo, ok? Ela também é réu no caso do hacker. Ela e o hacker que queriam... conspurcar as eleições e fraudar as urnas eletrônicas, ela também é réu no Supremo. Na Polícia Federal, ela não sai de lá e nem nos depoimentos do STF. Isso é quando ela não fica doente no dia dos depoimentos também. Acumulado. Inclusive, postei ontem um vídeo de crianças tendo que ouvir sobre sexualidade. Então, eles forçam as nossas crianças. Agora, a esquerda fala que nós não temos projetos, a direita não faz projetos para poder tratar, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu queria convidar, por exemplo, esses autores, né, esses deputados de esquerda que falam que a gente nunca faz projeto nesse sentido, para ser o relator do meu projeto aqui na comissão, deputado Nicolas, do 8.000, o projeto que trata da Lei 8.069, quem é que pode, em sã consciência, achar que tratar da tentativa de sexualização precoce das crianças nas escolas é um assunto banal? Uma pessoa que tem esse pensamento, para mim, ou é pedófilo ou é psicopata. Porque não é possível uma pessoa não querer tratar de um tema tão importante quanto esse, que está acontecendo, está nas notícias. Então, se as pessoas não estão vendo, com 2 olhos que a maioria tem aqui... Faz o seguinte, vamos fazer uma sessão secreta, de acordo com o regimento, e vamos mostrar os vídeos. Até hoje, depois de 1 ano de estar pronto o relatório. Mas agora eu estou entendendo tudo que está acontecendo aqui. Na verdade, está acabando a tinta da presidência atual da Comissão de Educação. E quando a tinta está acabando, o desespero também aparece. E aí é preciso discutir mentiras e ódios para tentar esconder o fracasso que foi este ano aqui na comissão. Um fracasso onde predomina pautas de conteúdo, como estamos vendo aqui, ideologicamente de extrema-direita, distorcidos da realidade dos fatos, apenas para aplicar política de ódios. Enfim, uma reunião hoje em que se tenta fazer um balanço daquilo que não foi feito, que era discutir educação pública este ano, e se prefere pautas extremamente de ideologia de extrema-direita para justificar o fracasso que foi esse ano aqui, devido ao obscurantismo, e tem horas que eu vejo falas que parece que as pessoas vieram no túnel do tempo da Idade Média, e vieram para cá, e começam a expor argumentos que a humanidade há muito tempo já resolveu e que a gente esperava não ter retorno em relação a estes temas. Até
reuniões secretas para assistir vídeos que seriam de conteúdo erótico e pornô. Não me convidem para essa reunião. Às vezes Alexandre Frota pode vir, já foi um bolsonarista que tem experiência no assunto, foi ator pornô, às vezes ele pode participar, e aí podem ver os filmes que quiserem. Podem ver filmes lá brasileira, lá espanhola, lá argentina, escolham os filmes. Eu quero estar longe disso, porque não acho que essa seja a função da Comissão de Educação, de ficar fiscalizando os filmes eróticos que tem aqui ou ali. Porque esse não é um problema, vamos dizer assim, constante, um problema que seja o problema da educação brasileira. Sinceramente, isso não é. Parece que vocês não conhecem escola pública. Isso aparece um caso de outro, uma vez ou outra, e eles querem culpar a escola pública por isso. Sinceramente, frequenta a escola pública um dia, dê aula numa escola pública. Eu dei 10 anos de aula em escola pública, nunca vi um problema desse tipo. Eles podem existir? Podem. Como existiu o problema citado pelo deputado Raimundo, o presidente da República diz que criou um clima com a menina menor de idade. Isso é um problema, que é o presidente da República. Porque ilegalidade é demagogia. Nunca resolveu o problema das drogas, só aumentou o problema das drogas e o problema da segurança pública em todos os países. Porque é essa política que está sendo feita no Brasil e nós temos hoje a terceira maior população carcerária do mundo. E vocês querem que aumente? Lamentavelmente. É isso. Eu gosto, capitão Alberto Neto, quando o debate é feito transparente, quando tu diz é pouca, deixa claro, vocês acham que tem que prender o usuário. É isso que vocês acham, que tem que retroalimentar as facções criminosas que mandam no sistema carcerário com um usuário de maconha como se fosse um grande criminoso, enquanto tem um monte de homicida solta por aí. Mas não me espanta nada. Tem gente que quer que a pena para o aborto legalizado em caso de estupro seja maior, 3 vezes maior que a pena do estuprador. Olha que demagogia. Essa gente que diz que é isso, que tem que prender o usuário, mas fica dizendo que tem que ter anistia para golpista do 8 de janeiro, fica dizendo que não é crime, rouba a joia do Estado brasileiro. Então, Isidório, tô vendo aqui sua placa, né? Quer liberar as drogas? Leve para casa. A droga realmente pode levar à destruição da família, à destruição da pessoa, pode levar ao suicídio. As drogas estão cada vez mais pesadas, a pessoa começa com maconha, acaba virando para outras drogas. Muito grave alguns debates serem feitos com a profundidade de Dom Pires. Infelizmente, debates que dizem respeito ao futuro da vida de milhares de famílias e pessoas. O futuro da segurança pública está sendo tratado com essa, desqualificação, eu diria, é extremamente preocupante. Eu queria pegar 4 argumentos que eu ouvi nos blocos anteriores aqui em relação à política de drogas no Brasil. A primeira delas, uma inversão do que está sendo votado. A política de drogas que vigorou no Brasil e segue vigorando é uma política punitivista. A lei de 2006 prevê o tratamento para usuários e a despenalização, embora possa sim cumprir medidas. E hoje cabe à autoridade judicial e policial definir o que é traficante e definir o que é usuário. Que acontece o quê? Quem é tido como usuário são jovens, pretos, pobres, usuários ou mesmo aviãozinhos descartados pela gangue capitalista que é o narcotráfico e os verdadeiros narcotraficantes que estão muito longe das periferias brasileiras, que estão nas áreas nobres, que estão em várias esferas de poder, que têm relações na política, que têm relações em vários lugares. Esses não são responsabilizados, nem julgados, nem debatidos. Eu não vi um pio aqui da extrema-direita quando, por exemplo, o deputado Assâmia, o avião do tio da Damares tinha 300 quilos de cocaína. Eu não vi um pio. 300 quilos. Quero ver quem é que vai cheirar 300 quilos de cocaína. É óbvio que é tráfico. É óbvio, 300 quilos de cocaína. No governo Bolsonaro, eu não ouvi um pio quando na comitiva presidencial tinha avião portando cocaína. Tráfico. Grave. Mas aí na hora de penalizar o usuário, de tratar o usuário como criminoso, vem essas vozes falar
Desculpa, delírios. Em relação ao projeto, principalmente porque ele é meritório e trata de meritocracia. E quando a gente fala de estudo, de carreira, de benefício ou de qualquer outra coisa, sempre tem que estar a palavra meritocracia ligado a isso. Então, por ser um projeto meritório, ele também é um projeto de incentivo para o professor se preparar melhor. Quero fazer algumas ponderações aqui sobre esse projeto, na mesma linha do deputado Pedro Kizai. Falar de meritocracia no nosso país, um país com profundas desigualdades, é extremamente cruel. E impor premiações que vão categorizar escolas, estudantes, é aprofundar essas desigualdades já existentes. Primeiro, esse tipo de premiação não leva em conta as diferentes instituições, em diferentes contextos, escolas que estão, por exemplo, em áreas vulneráveis, como as áreas em que eu já tive que dar aula. Venho de uma região extremamente fria, onde chove muito, escolas onde não tem quadra coberta, não tem uma estrutura que garanta o mínimo de conforto para os estudantes. Já tive que ver estudante fazendo prova com a mão roxa tremendo porque não conseguia segurar uma caneta de tanto frio que estava sentindo. Então, como é que a gente simplesmente impõe uma avaliação que vai categorizar e promover uma competitividade que aprofunda essas desigualdades que já existem? Então, uma primeira coisa que a gente percebe é como os recursos investidos na educação, eles deveriam ir para sanar os problemas históricos da educação pública. A nossa visão aqui, o nosso trabalho, deveria ser pensar como a gente pode melhorar a qualidade do ensino no sentido de promover uma carreira digna para professores e professores, ter salários dignos, porque ainda sabemos o quanto o salário de professores e professores no Brasil é um salário injusto e indigno, e o quanto esses trabalhadores sofrem uma perseguição, vêm sofrendo uma perseguição absurda, esses que são os que sustentam o futuro do nosso país, porque o futuro do país está na mão da educação. Então, isso traz para esses profissionais uma pressão excessiva e absolutamente injusta, porque são eles que vão ter que responder se o seu estudante não teve um bom desempenho, são eles que vão ter que responder sozinhos e individualmente se sua escola não teve a condição de ganhar determinado prêmio. Mais uma vez, essa criminalização, essa punição para professores, para estudantes, para escolas que são profundamente impactados pela falta de desejo de sanar, como falei, os problemas históricos da educação pública brasileira. Então, acho que a maior denúncia que tem para fazer aqui é que os investimentos para a educação tem que ser para melhorar a estrutura das escolas, para melhorar carreiras e salários, para melhorar a condição de os estudantes terem o seu aprendizado garantido. Acho que essa é a maior premiação que a gente pode trazer para as escolas públicas.